E, bom, a partir do ano que vem, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado. O PT terá o segundo maior número de parlamentares na Câmara e a quarta maior bancada do Senado, atrás do PSD e do MDB. Para comentar a nova configuração do Congresso Nacional, a gente recebe agora a deputada federal eleita, Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Tudo bem, deputada? Bem-vinda à Jovem Pan. Obrigada por nos atender. Obrigada, eu que agradeço o convite, obrigada, queridos, obrigada a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, o PL fez a maior bancada e o PL apresenta, uma configuração diferenciada em relação a vários outros partidos. O PL apresenta uma indígena, no caso eu sou indígena Wayampi, do estado do Amapá, e uma indígena de direita conservadora, uma militar da reserva e que já atuou no governo federal, no executivo, como secretária nacional da saúde. Então, nós temos também outras representatividades, indígenas dentro do Congresso Nacional que foram eleitas, mas são indígenas de esquerda. Então, a gente vem com uma bancada bem forte, somos agora a maior bancada, a direita é a maior bancada, e nós vamos dividir todas essas comissões dentro dos interesses da soberania do nosso país. Então, nós vamos estar atuando fortemente dentro da Comissão da Amazônia, dentro da Comissão de Direitos Humanos, dentro da Comissão do CMO, da Comissão Mista de Orçamento. Então, nós já estamos nos reunindo, fazendo várias reuniões para que a gente possa realmente estar alavancando o nosso país, fazendo o nosso crescimento econômico, porque durante o governo anterior, durante esse processo, o nosso governo ele não teve por inteiro uma bancada de direita. Sim. Então, agora, nós vamos ter uma bancada muito mais forte, muito mais consciente, para que a gente possa realmente estar atuando de uma forma diferenciada e fazer o crescimento econômico do nosso país. Agora, deputada, o peso dessa vantagem bolsonarista no Congresso vai depender do resultado da vitória presidencial amanhã. E a segunda maior bancada, então, a gente acompanhava do PT, pelo menos na Câmara, deve garantir oposição nas discussões? Podem até garantir, mas nós vamos até estar atuando muito mais na questão da consciência da população brasileira, Então, quando a população brasileira também tiver essa plena consciência de que ela deve cobrar dos seus representantes uma atuação específica dentro desse contexto para o crescimento econômico do país, para a manutenção da lei, da ordem, para a manutenção da nossa economia, nós sabemos que essa influência que nós teremos em relação à população brasileira, ela será muito maior. Então, nós teremos como ajustar as pautas dentro daquilo que for de direito e dentro daquilo que for pertinente para os interesses da população e para os interesses do nosso país. Deputada, dentro de toda a pauta da população indígena no país, o que é mais primordial? A gente vê nos últimos anos, acompanhando também algumas decisões que foram tomadas pelo próprio Supremo, pela própria Justiça, mas primordialmente qual é o principal pleito nesse momento? Bom, como eu disse, eu sou uma indígena de direita conservadora e eu também escuto o clamor de indígenas conservadores de direita. Então, esses indígenas conservadores de direita do país inteiro, como indígenas parecis, como os indígenas suruís que fazem a sua plantação de café, como os indígenas chucuru no Nordeste, como os indígenas do Mato Grosso do Sul, são indígenas que querem a sua autonomia, querem produzir em seu próprio território. Vejam bem, os indígenas, eles têm usufruto da terra, mas eles não podem produzir em suas próprias terras, o que culmina no péssimo desenvolvimento econômico. Então, isso, obviamente, conduz e induz o indígena à miséria, a se tornar um povo que fica o tempo inteiro sem condições desse crescimento econômico. Então, hoje, os indígenas querem produzir em seus territórios, querem fazer parte do ciclo econômico do seu país, garantindo, assim, o seu próprio desenvolvimento e a sua autonomia. Porém, o ideal imaginário e ainda formulações da lei obriga com que o indígena esteja isolado e que não participe desse processo de escolha e autonomia do nosso país.
Então, a nossa principal pauta é garantir o crescimento econômico e a autonomia desses povos em seus próprios territórios. Deputada Silvia Wayamp, a pergunta agora do Cristiano Vilela. Deputada, bom dia, parabéns aí pela bonita vitória que a senhora teve nessas eleições. Deputada, estamos aí às vias de ter aqui a votação de segundo turno, uma eleição bastante disputada, onde o país está dividido. Eu gostaria que a senhora colocasse a sua posição, a sua análise a respeito de qual a expectativa que a gente tem diante de um governo Bolsonaro ou governo Lula dentro do parlamento. Então, diante de um governo Bolsonaro, a senhora entende que o governo vai ter a maior possibilidade de, através de um aumento da sua bancada, de uma bancada conservadora, colocar em prática as suas ideias e que, por outro lado, caso o vencedor seja o ex-presidente Lula, a senhora entende que ele terá dificuldade de implantar um ideário mais de esquerda, um governo mais de esquerda, haja vista o grande número de parlamentares conservadores? Sim, ele terá dificuldade, mas a gente também precisa entender que o governo socialista, ele impõe sobre a sua população um terrível preço, né? E esse preço, no caso do nosso país, significa usurpar a dignidade do seu próprio povo. Eu vou falar em relação à Amazônia brasileira. Eu sou uma filha da Amazônia, eu sou uma filha do norte do Brasil. Eu vivi e vivo as dificuldades de um povo que é o povo do norte. Então, as leis, os planejamentos, eles são feitos dentro do governo federal, eu estou dizendo dentro de um parlamento, onde a maior parte das bancadas não entendem, nunca viveram a realidade dos povos da Amazônia brasileira, nunca enfrentaram as dificuldades desse povo. Então, hoje, nós podemos dizer que a nossa Amazônia, a nossa soberania não será usurpada, independente se o Luiz Inácio for eleito, ele não terá de nenhuma forma, enquanto nós estivermos, enquanto direita no Brasil, enquanto nós tivermos indígenas de direita que podem falar sobre a soberania do seu país, não terá como colocar a Amazônia brasileira em xeque e na mão de interesses internacionais. Então, eu tenho que lutar pelo povo do norte, pela soberania do nosso país e pela manutenção do nosso território e das nossas fronteiras. Então, sim, ele enfrentará graves problemas dentro do governo federal, né, dentro de um parlamento de direita, porque nós teremos uma voz de uma indígena que fala sobre a soberania do seu país. Então, eu conseguirei, eu tenho certeza disso, até porque eu me preparei para isso, né? Eu me preparei para esse pleito, e nós não permitiremos que a soberania do país seja ameaçada. Então, Pois não, pode acrescentar, por favor. Então, se o governo, no caso, houver a reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, do qual eu apoio plenamente, convicta e por uma análise técnica também, com certeza nós seremos um dos países e uma das forças mais fortes e de uma maior representatividade da economia mundial. Deputada, peço para a senhora ficar conosco, por gentileza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco o Marcelo Rocha Monteiro vai fazer a pergunta para a senhora. A gente continua aqui a nossa discussão no Jornal da Manhã. Agora são 9h44. Repita. 9h44. Bom, a gente fala agora sobre um destaque internacional. Após 13 anos de casamento, a modelo Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady anunciam o fim do relacionamento. Confira os detalhes, a reportagem é de Vitor Hugo Salina. A supermodelo brasileira Gisele Bündchen e a estrela do futebol americano Tom Brady estão pondo fim em um casamento de 13 anos. A informação foi confirmada por eles após semanas de especulação. Segundo a revista People e o site TMZ, Brady e Bündchen chegaram a um acordo sobre o divórcio nesta sexta-feira. Os rumores de uma separação se multiplicaram após o anúncio do retorno de Brady às competições, depois de ter se aposentado em fevereiro. A decisão teria causado tensões no casal. A família informou que a separação acontece de forma amigável e pediu que a privacidade seja respeitada. Gisele disse que terminar um casamento nunca é fácil,
mas os dois se distanciaram. A modelo agradeceu pelo período em que estiveram juntos e destacou que a prioridade segue sendo os 2 filhos do casal, Benjamin, de 12 anos de idade, e Vivian, de 9. Pois é, um assunto que vem tendo muita repercussão nas redes sociais. Agora, um outro destaque: cientistas da NASA que estudam Marte tiveram uma grata surpresa ao perceberem o impacto de um meteorito sobre o planeta vermelho. O fenômeno foi registrado no dia 24 de dezembro de 2021. O impacto causou solavancos de magnitude 4 na superfície marciana, detectados pela sonda InSight e ao sismômetro desse equipamento. A origem do tremor marciano só foi confirmada quando uma sonda em órbita ao redor do mundo captou as imagens da cratera recém-formada menos 24 horas depois. 9h46. Repita. 9h46, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã a deputada federal eleita Silvia Wayamp, do PL do Amapá, que nos ajuda a entender a nova formação do Congresso, os próximos desafios políticos. A gente segue a entrevista, deputada, agora com a pergunta do nosso comentarista, Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, deputada. Parabéns pela eleição. Eu queria ouvi-la sobre o seguinte tema. Quem acompanha a política ouve, às vezes, não poucas vezes, o comentário de que as minorias, mulheres, negros, indígenas, homossexuais, elas são, alguns usam essa palavra, sequestradas pela esquerda. A esquerda se apresenta, na opinião de alguns, às vezes como se fosse proprietária, entre aspas, desses grupos. E às vezes há até uma reação de intolerância quando algum integrante dessas minorias se apresenta como alinhado à direita, se apresenta com um perfil mais conservador. Eu queria saber a sua experiência com relação a isso, a sua visão sobre isso, e a razão pela qual isso acontece, se realmente acontece. Isso é real, existe uma apropriação dessas minorias, Então, existe uma cobrança muito grande. Eu fui secretária nacional de saúde. No governo federal, eu sofri atentados, Eu tive um prédio do Ministério da Saúde foi invadido e tentaram me matar. Não foi só uma vez, foram 2 vezes, e uma dessas foi chefiada por indígenas. Então, justamente porque eu me mantinha e sempre me mantive com uma percepção conservadora, não condenando o meu povo a viver eternamente em 1500. Então, existe um ideal imaginário que foi apropriado pela esquerda, ele foi muito bem estudado para manter esse povo em cativeiro. Então, esse ideal imaginário impõe sobre essas minorias uma única expressão de vida, que se não for daquela forma, ele deixa de ser. Então, muitas das vezes eu fui cobrada, mas você é indígena, você tem que ficar do lado do indígena. Eu falei, sim, eu vou ficar do lado do indígena, desde que aquilo que ele esteja pleiteando não esteja configurado como crime. Então, muitas das vezes eu fui pressionada e eu me recusei a tomar qualquer tipo de prática ou atitude que pudesse culminar em crimes. Então, eu não posso viver a minha vida inteira sendo segregada, condenada a viver como 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª voz dentro do meu próprio país, daquele com o qual eu faço parte. Então, existe essa cobrança. Se você, por exemplo, é homossexual, você tem que ser da minoria, você tem que ser contra o governo federal, você tem que ser um grupo de pessoas que sempre estarão lutando por respeito e dignidade, cobrando do outro aquilo que você precisa para si, mas muitas das vezes sem você fazer por você mesmo. Então, como eu disse, eu quebrei esse ideal imaginário. Eu não quero viver condenada a viver em 1500, nua, segregada, longe de uma cidadania, longe de uma possibilidade de decidir o futuro do meu povo. Então, essa sociedade,
perfil de governo socialista, eles tendem a condenar essas minorias a viverem no passado. Então, e eles justamente continuam tomando seus banhos de água quente, tomando a sua água gelada, pedindo comida por iFood, enquanto, por exemplo, povos indígenas são condenados a viver em 1500. Então, no momento em que nós nos posicionamos e passamos a querer participar desse ciclo político do país, determinando assim como pode ser e decidindo o nosso modo de vida, nós somos execrados, né? Nós somos perseguidos por esse grupo. Deputada federal. Como eu disse, eu me preparei tecnicamente para estar aqui. Certo. Deputada federal Silvia Wayamp, do PL do Amapá. Deputada, obrigada pela entrevista. Volte mais vezes à Jovem Pan. Sucesso nos trabalhos da senhora. Muito obrigada. Um bom dia a todos.